Oi, amores, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre o que é o verdadeiro sucesso. Porque o verdadeiro sucesso não é você atingir algum lugar, algum patamar, ou realizar algum feito ou conquista na sua vida. O verdadeiro sucesso é você viver bem todos os dias. Não é você fazer uma técnica milagrosa que resolve tudo e não resolveu nada. Porque no dia a dia, quando tu vai para cada uma das situações da tua vida, tu realmente não sabe o que fazer. Tu acaba te limitando, tu acaba sofrendo, porque no dia a dia tu não sabe o que fazer. Essa é a verdade. Então, o que eu venho trazer para você é uma vida de plenitude. Como a gente consegue viver essa vida de plenitude? Como nós conseguimos viver isso? Em todos os dias, em todas as situações. Porque é complicado a gente buscar fazer cursos, fazer ferramentas, fazer um monte de coisa, mas aí quando você volta para a sua vida manifestada, para o dia a dia do rolê, com as crianças, com o marido, com o ex-marido, com sogra, com ex-sogra, com irmãos, com sobrinhos, quando você volta para tudo isso dentro da tua vida, tu consegue viver com plenitude ali? É isso que a gente vai ver na live de hoje. Por quê? Porque eu percebi que por mais cursos que eu fizesse, por mais que eu me desenvolvesse, algumas pequenas coisas do dia a dia faziam com que eu baixasse a minha vibração e com que eu sentisse muita raiva em muitos momentos, muita raiva, explosões de raiva. Não é uma raiva violenta, agressiva, né? Mas é muita raiva, parece que tinha alguma coisa dentro de mim que queria sair. E com o tempo, e eu sempre ensinei desde o começo que eu comecei a atender como terapeuta, a nunca controlar a raiva. Mas também a gente não tem que sair por aí gritando e falando e fazendo um monte de fiasqueira, né? Então o que a gente tem que fazer? Curar. Não é controle, é cura. Eu postei ontem também um vídeo curtinho sobre uma técnica que eu aprendi, que eu recebi da consciência crística lá na Bahia ainda, quando eu morava lá, que é para crises de ansiedade e pânico. Quando você está com ansiedade e pânico, você faz o quê? Você se perdoa por ser você e está sentindo o que você está sentindo, aí você entra em conexão com o teu corpo, vê os sintomas, vê o que você está pensando, o que você está sentindo e se perdoa por toda essa situação. Se tiver alguém envolvido, você se perdoa por ser cada um dessas pessoas envolvidas, tá? E chama Cristo em presença. Mas você se torna cada uma dessas pessoas envolvidas e aí você chama Cristo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós, tá? É isso. Nada mais que isso, ok? Deu para entender? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu vivo no meu dia a dia com plenitude. O que é ter sucesso na vida? Porque muitas pessoas que a gente olha e parecem ter sucesso na vida, talvez não tenham sucesso na eternidade. Como a gente faz para ter sucesso aqui no mundo e também na eternidade? O que a gente precisa ser, fazer e ter para ter sucesso na eternidade? Porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que vocês que me seguem, vocês não se preocupam só com essa vida. É claro que vocês querem resolver a situação financeira de vocês, as situações de relacionamento, às vezes curar, mas não é só isso. Vocês querem estar bem em Deus, viver o seu propósito divino. Vocês querem estar bem em Deus. E eu tenho certeza que todo mundo que me segue tem esse intuito. Vai muito além do mundo e muito além da matéria. A intenção de quem me segue não é só estar na matéria, é
estar na matéria e vencer a matéria, ter o domínio sobre a matéria, como o Cristo que vocês são. Acessar o sexto corpo, poder viver essa experiência de viver num corpo muito superior, que não é só o dia a dia, que não é só viver pequeno, que não é só você estar aqui cumprindo papéis, mas sim você poder ter uma vida de plenitude, fazendo a vontade de Deus na tua vida e vivendo de uma forma muito, muito, muito mais elevada. E esse é o nosso objetivo, para que quando a gente desencarne, a gente saiba para onde ir, a gente saiba o que fazer, a gente saiba o que aceitar e o que não aceitar, em acordos que vão nos propor, em coisas que vão acontecer no pós-morte. Porque poucos falam sobre isso. Mas se você tem o conhecimento de quem você é, nenhum arconde mais tem poder sobre você. Nenhuma falsa luz tem poder sobre você. Então, você se torna aquele que vai diretamente para onde você quiser. Você se torna aquele livre para ir para onde você quiser. Porque o Cristo, ele não tem pecados. O Cristo, ele é o Filho de Deus, puro e santo como ele mesmo. Por isso que Jesus disse, eu redimo vocês dos seus pecados. Eu tirei o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele pode tirar o pecado do mundo? Porque ele trouxe a consciência crística para o mundo. E na consciência crística, o Filho de Deus não tem pecados. Porque eu já falei muitas vezes para vocês sobre os 7 corpos, né? É a nossa fisiologia. O nosso corpo físico, esse que vocês veem, o energético, que muitos veem, que são os chakras, esses centros de energia, as áureas, essas coisas. Além desse corpo, tem o corpo emocional, que é onde você guarda suas emoções, traumas, coisas boas e ruins que aconteceram na tua vida, tu vai guardar nesse corpo ali, tá? E no corpo superior, no mental inferior, que é um corpo acima desse, você guarda todas as suas crenças e lá você vai ter tudo aquilo que você acredita, tanto coisas que são boas para você quanto coisas que são prejudiciais para você, e elas não são reais, tá? Elas não são reais. Não, mãe, obrigada, tá? O que acontece? Tudo que é crença pode ser desfeito a qualquer momento. E não são reais. São momentos que você vive e coisas que você experimenta. Elas não são a verdade. São só coisas que você acredita e coisa que você, por acreditar, experimenta. Porque esse corpo vai dando poder ao teu emocional, vai dando poder aos teus chakras, que é o teu energético, todos os centros de energia, e vai dando poder ao teu corpo físico. E quando chega no físico, você manifesta nas situações também da sua vida. Entendam que quando eu digo corpo físico, eu estou dizendo vida manifestada, ou matéria, entre aspas, porque a gente já sabe que a matéria em si ela não existe, mas vamos colocar a matéria como aquilo que tu experimenta, que tu pode tocar, que tu pode sentir na terceira dimensão, tá? Então, isso tudo vem lá das tuas crenças. Mas se tu acessa um corpo superior a esse, que é o quinto corpo, é o teu mental superior, lá você vai ter todos os acordos kármicos. Vai ter tudo o que aconteceu em todas as vidas passadas. Vai ter todos os acordos que tu fez de dor, de sofrimento, de não merecimento, de querer pagar dívida com sofrimento. Você tenta corrigir coisas que você fez. Não, olha como isso é burrice. Então você desencarna, te levam para o lugar que dizem que é no astral superior, né? E lá no astral superior te mostram o que você fez nas outras vidas e nessa vida. E aí eles fazem você querer reencarnar para consertar o que você fez. Sendo que quando você reencarna, talvez você nem nasça na família que
prometendo que você ia nascer, e você vem totalmente desmemoriado dessas vidas e desses feitos. Ou seja, você nunca vai saber se o contrato foi cumprido. Eu não quero criar polêmica. Não é o objetivo da minha vida. Mas você está sujeito ao karma porque você quer. Entendeu? E você vive o seu Dharma se você quer. Engraçado que pro Dharma a gente entende que é se a gente quer, né? Pro Dharma a gente entende, não, eu vou viver o meu propósito de vida se eu quiser, porque eu posso negar o meu propósito de vida. Agora, os teus karmas tu não nega. Os teus karmas tu quer viver todos eles, experimentar. Gente, acabou uma vida. Acabou. Não é mais o mesmo ego, não é mais a mesma pessoa. Quando você desencarna e você vai para o astral, ou sei lá para onde você vai, dependendo do conhecimento que a gente vai para um lugar diferente. E eu sei que vocês vão pensar que não é, que é de acordo com o merecimento, mas não é. É de acordo com o conhecimento que você tem. Você vai para um lugar diferente. Ah, mas não é a sua vibração? Se você tiver uma vibração crística do sexto corpo, você vai para onde você quiser. Por isso que Jesus desencarnou e desceu para o umbral. Porque ele tem uma vibração crística, ele vai para onde ele quiser. E ele foi para lá, para resolver as coisas que ele queria resolver, que ele queria fazer. Depois ele subiu para o astral superior, depois ele foi embora. Então, essa coisa de que você vai desencarnar e vai encontrar Jesus Cristo só se você for um Cristo desperto, senão você não vai encontrar Jesus Cristo. Senão você vai encontrar seres de verdadeira luz ou de falsa luz, as pessoas com as quais você fez acordos nessa em outras vidas, encarnados e desencarnados. É o que você vai encontrar. É isso que você vai ver lá. Aí vão te passar um filminho só com os erros que você cometeu para você querer encarnar de novo, querer consertar. Gente, a gente não conserta erro pagando com sofrimento. A gente conserta erro com crédito. E não precisa ser para aquela pessoa que você fez determinada coisa. Porque Deus é tudo e todos o tempo todo. Então, se você em alguma vida cometeu algum erro com alguém, você está nessa vida, você pode ajudar qualquer pessoa que vai ser pago a tua dívida. Ah, mas dependendo do que você fez, tem que pagar muito. Por isso que eu digo, desperta a consciência crística. Porque quando você desperta a consciência crística, você sabe que nunca houve pecado e nem dívida. Você transcende tudo. Você não está mais sujeito ao mundo e suas leis. Você comanda. Como Cristo desperto que você é, como filho do Pai que você é. É sobre isso que eu estou falando. Ana, quando o professor Hélio Couto fala do vaso chinês quebrado, que batem, deve ser pago, o pagamento é ajudar no trabalho. Exatamente. O vaso chinês deve ser pago enquanto você está no mundo e sujeito às leis do mundo. Mas quando você transcende o mundo e desperta a consciência crística, é que olha o que acontece. Você não precisaria mais pagar o vaso chinês, tá? Num corpo 6, num corpo 7, se você está desperto num corpo búdico ou átmico, você não precisa mais pagar vaso chinês nenhum e nem reencarnar. Mas o que acontece? Quando você está desperto no corpo 6 e 7, você naturalmente ajuda as pessoas em escala infinita. Isso acaba acontecendo de forma natural. Então, você não só paga o vaso chinês, quando você paga o vaso chinês de muitas pessoas, porque você redime o pecado do mundo. Como que um Cristo desperto redime o pecado do mundo? Ele sabe que o pecado nunca existiu e ele invoca a verdade, a manifestação. Como? Ele conhece a verdade. Qual é a verdade? Você é puro e santo como Deus te fez. E é assim que Jesus cura.
Não curava, porque ele ainda cura assim. Quando você pede um milagre para Cristo e você vê que acontece, e você vê que acontecem algumas coisas, você percebe que Jesus, eu vejo energias, eu vejo frequências, eu vejo forças acontecendo, eu abro e fecho corpos, eu abro e fecho portais, eu subo de dimensão, eu faço todo esse trabalho. Mas sinceramente, o que faz o negócio acontecer não é nada disso, porque isso, qualquer pessoa que aprenda ou que receba da graça como se faz esse tipo de trabalho pode fazer. Eu posso ensinar a fazer um dia esse tipo de trabalho. Mas o que faz com que esse trabalho tenha o verdadeiro resultado nas dimensões superiores divinas é você saber que você é o Cristo. É eu saber que você é o Cristo. E por ser o Cristo é perfeito como Deus te fez. Você não tem defeitos. Você não tem pecados. Você não tem dívidas kármicas. E é desse lugar que a gente conversa. É desse lugar que a gente encerra contratos. Porque são contratos do mundo, porque são contratos ilusórios. Se eu estou te levando para o corpo 6, nesse lugar não tem mais contrato nenhum. Nenhum contrato. É claro que eu mantenho os contratos de encarnação. Entende? Olha que legal. Eu não retiro esses contratos, né? Senão você desencarnaria. Por isso que eu digo, o trabalho espiritual, gente, é um trabalho de muita responsabilidade. Não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um que pode se aventurar a fazer. As pessoas não sabem as consequências que tem ensinando vocês a manipular os outros. Porque você ensina alguém a manipular alguém, você pode, por exemplo, manipular é fazer o quê? É você reprogramar alguém. Reprogramar a mente de alguém é manipular alguém, tá? Você nunca vai saber se aquela manipulação que você fez é benéfica ou não para a pessoa. Tu vai ver e achar que é benéfica pelo resultado imediato. Mas muitas vezes você acabou com a existência da pessoa porque você trocou uma crença dela. Então não é qualquer um que pode fazer isso. Tem que ter autorização, tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o resultado que vai ter aquilo. Não só na manifestação, mas em termos de eternidade. Um Cristo desperto sempre vai trabalhar em termos de eternidade. Eu só trabalho em termos de eternidade. Eu não vou tirar uma frequência de você e colocar uma frequência de você que não seja nesse nível de eternidade. Na vontade crística, na vontade de Deus para você. E eu sei qual é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Amor, plenitude, felicidade, que cada um brote a sua semente e se expresse em magnitude. O que Deus quer através de nós é expressão, é movimento, é existência. Ele quer se expressar através de nós. E não através da nossa pequenez. Não através da nossa coitadice, do nosso sofrimento. Deus não impede o sofrimento, Ele te deixa escolher. Mas é o que Ele quer? Com certeza não. Não é o que Deus quer para você, o sofrimento. Tu acha que Ele ia criar um ser dele mesmo, com o poder que Ele mesmo tem, reduzido nos 7 corpos, claro, mas com o poder que Ele mesmo tem. Tu acha que Ele ia criar um ser para botar aqui para sofrer e ainda Ele ia ser um Deus de amor? Cara, é muita neurose, é muita idiotice, é impressionante como as duas coisas podem caber na mesma consciência. Por isso que a pessoa não manifesta nada. Uma frequência que ela tem, uma crença que ela tem é completamente oposta à outra. Elas se neutralizam. A pessoa fica perdida, a pessoa não manifesta nada na vida. Para você manifestar algo na matéria, você precisa querer aquilo.
e saber o que você quer. E você consegue manifestar qualquer coisa. Qualquer coisa você consegue manifestar. Agora você vai ter que escolher se você quer manifestar no Cristo ou no ego. Mas dá para manifestar no ego mesmo qualquer coisa. Você não precisa ter uma frequência elevadíssima para manifestar alguma coisa. Olha o exemplo dos psicopatas. Eles não conseguem realizar muitos crimes? E eles têm uma frequência elevadíssima? Não. Eles têm uma péssima frequência. E o que eles fazem é horroroso para a humanidade. E mesmo assim eles conseguem manifestar. Por quê? Porque é o que eles querem, porque é o que eles acreditam. Então começa a descobrir o que você quer. Começa a descobrir o que você veio fazer aqui. Descubra qual é a vontade de Deus para você. E aí você vai conseguir viver aqui com plenitude. Deus nunca age contra a própria natureza. Exatamente, Ana. Só que é engraçado, porque as pessoas, elas dizem isso, mas elas acreditam em coisas opostas. Olha só. Porque assim, ó, se Deus é movimento, existência e expressão, e a gente falou sobre os atributos de Deus essa semana, nessas lives que a gente está fazendo, se Deus é vida, se Deus é verdade, se Deus é tudo, se Deus ele é quem ele é, como é que ele vai ser alguma coisa tipo fica sentado com a bunda no sofá só imaginando que tu quer que vai cair no teu colo? Da onde que as pessoas conseguem fazer uma coisa tão contra o que é a natureza de Deus e achar que Deus tem que te dar? Ou porque tu é Deus, tu faz assim. Cara, é por amor que tu quer ficar sentado com a bunda no sofá? Não é. É por preguiça. É por se sentir incompetente de fazer alguma coisa. É por se achar inútil. É por achar desnecessário. Agora pensa, se Deus é tudo e todos o tempo todo, se tudo e todos, se esse pensamento fosse bom, teria que ser válido para tudo e todos o tempo todo. Aí pensa se Deus quer criar os filhos dele e colocar aqui para se experimentar, se ele quer que os filhos só fiquem sentados esperando. A matéria vai existir? Quem é que manifesta a matéria? Somos nós. Aí você olha, aquele prédio, antes de ser um prédio, era um pensamento. Pois é, mas se ele tivesse ficado só no pensamento e ninguém tivesse ido lá e executado a obra e pago a obra, não ia existir. Entende o que eu quero dizer? Não é assim que funciona, gente. Isso aí foi uma ilusão que os obsessores colocaram para você não sair do sofá, para você não cumprir o seu propósito, para você não trabalhar para Deus. É isso. Para você não ter coragem de ser que nem eu, um profeta, para você não ter coragem de expressar a divindade em você, para você não ter coragem de materializar nada. Vou ficar aqui só elevando a minha vibração. Aí acontece qualquer coisa, o problema são os outros, não sou eu sou elevadíssima. E eu não tenho controle sobre o que os outros pensam e sentem. Sendo que tu é os outros, que nem existe os outros. Somos todos o mesmo ser e tudo que acontece contigo é você mesmo fazendo com você mesmo. Gente, é só acordar. Então, fazer esse ritual que eu faço, eu só consigo fazer porque eu tenho autorização divina para fazer. Porque senão eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessas. Vocês acham mesmo que eu poderia entrar numa dimensão tão superior que a gente entra? Alinhar todos esses corpos, limpar e cortar todos esses acordos que não são mais úteis para você. Porque agora você entendeu que você não precisa pagar dívida com sofrimento. Então esses acordos não te servem mais. De pobreza, de tristeza, você entendeu que Deus é abundância. Então por que você vai fazer um acordo de pobreza? Não tem mais lógica. Não tem por que você manter isso.
Entende? Isso aí foi uma dogmatização que a igreja fez, que as igrejas fizeram para você. Que você tem que dar o que você não tem. Você vai dar amor. E o amor vai se tornando matéria. Quando precisar se tornar água, se torna água. Quando precisar se tornar dinheiro, dinheiro. Quando precisar comida, comida. E assim será. Quando precisar ser um abraço, será um abraço. Quando precisar ser uma palavra de conforto, será uma palavra de conforto. Quando precisar ser um tapa na poupança, que seja um tapa na poupança. Porque às vezes o que o Filho de Deus desmemoriado precisa é de um tapa na poupança. E não de um, ai, que bonitinho, tu tá sofrendo. Que dó. Deixa eu te ajudar porque tu é um idiota, não consegue se ajudar sozinho, deixa eu resolver para ti. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. O ritual, ele vai te colocar no corpo crístico. E é totalmente diferente você transcender do que você achar que você não é capaz de fazer algo. É bem diferente. Quem conhece Piste e Sofia, vai, por isso que eu tenho que falar mais de Piste e Sofia. Isso aqui é um texto tão rico, tão rico. E eu entrei no campo de Piste e Sofia enquanto Jesus fala o texto. E eu consigo acessar o pensamento e o sentir de Jesus Cristo. Vocês sabem disso, já falei isso para vocês. Qualquer um pode acessar, qualquer um que estiver na frequência crística, que tiver desperto crístico, pode acessar, porque é a mesma consciência. Né? Então você pode escolher. Você não pode pedir lá na ressonância a consciência de Jesus Cristo, só que não peça se você ainda não despertou. Porque isso vai ferrar a tua vida. Porque você não está em ressonância com esta frequência. E eu estou. Então, para mim é leve isso. Agora, para você, nunca vai manifestar. Vai só te atrasar. Tem que estar na mesma frequência para você ficar pedindo esse tipo de consciência elevada. Tá? Você pode pedir na ressonância a sua própria consciência elevada. Por que você não faz isso? Porque você é o Cristo. Por que você tem que pedir de outras pessoas? O sentir, o pensar de outras pessoas. Peça a sua consciência elevada. Tenho que ensinar vocês a fazer pedido na ressonância. O que a gente vai fazer no ritual é uma ressonância. É a ressonância. Só que de forma rápida. Você não vai receber uma onda de cada vez. Você vai receber todo o tratamento no ritual. E depois eu vou te ensinar a sustentar. E não vai ser difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque desde sempre, quando eu descobri o que era iluminação espiritual, que nós já éramos o realizado, eu dizia assim, olha, eu sei que tudo isso que Jesus está dizendo, que todo mundo iluminado aqui está dizendo, é verdade. Eu sei que vocês estão dizendo, é como se eles estivessem todos na minha casa quando eu estava conversando com eles sobre isso. Eu conseguia sentir as presenças, né? E aí eu dizia para eles assim, eu sei que tudo que vocês dizem é verdade. Eu consigo sentir no meu coração que é verdade. Mas não é o que eu estou vivendo. Então, Deus me mostra. Porque se eu manifestei com tanta maestria o ego, que é um personagem ilusório, em tantas vidas, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta carência, com tanta pequenez, não deve ser difícil manifestar a grandeza do Cristo interno, que é o que eu sou. E aí eu fui com esta crença para o mundo, buscando a iluminação espiritual. E isso sim, depois de uns 4 anos de sofrimento intenso. 4, 5 anos, sei lá. Foi muito tempo sofrendo para eu entender isso. Aí quando eu entendi isso, eu mudei a crença. Quando eu mudei a crença, eu digo, deve ser fácil eu ser iluminada, porque é o que eu já sou. Eu já sou a realizada. E eu estou aqui cumprindo um papel ilusório. E eu estou fazendo isso bem, porque eu realmente acredito que eu sou um ser humano limitado, que não sou separado de todo mundo, que estou sofrendo, que estou passando por dificuldades, por problemas. Eu realmente acredito que eu sou isso, nesse momento.
Então, se eu não sou, se eu sou realizado e dentro do meu coração diz que eu sou mesmo, não deve ser difícil eu saber disso. E eu vou descobrir. E que eu sou realizado. E aí eu segui. Até que eu descobri. Em 2023, em março de 2023, eu despertei a consciência crística. E desde então, eu tenho aprendido a sustentar essa consciência divina universal numa forma humana. Porque, gente, não é fácil. Porque todos pensam e sentem diferente de você. Os seus filhos, os seus familiares, as pessoas do seu trabalho, todo mundo pensa e sente diferente de você. Ou você não conversa mais com ninguém, não fala mais com ninguém, não se aproxima mais de ninguém, ou você vai ter que ir aprendendo a equalizar essas frequências tão diferentes, que é a frequência que você está acessando e o que você vai manifestar no mundo. Por quê? Porque tudo que você fala, as pessoas vão ser do contra, porque elas se sentem indivíduos separados. Tudo que você fala, elas vão achar que é ego, porque você se sente superior. Só que você não se sente superior, você sabe que você é o Cristo. E você sabe que eles também são, mesmo que não lembrem. E você se importa com eles. E você tenta alertá-los disso. Só que eles não querem saber. Aí você começa a um outro processo e levar esse teu conteúdo para alguém que realmente queira saber, para alguém que realmente queira despertar, para quem que realmente queira viver o céu na Terra, porque você é o céu. Eu comecei nesse caminho espiritual porque eu vi o professor Hélio Couto falando, primeiro porque eu soube o que era iluminação espiritual. Quando eu soube, eu encontrei no professor Hélio Couto um mentor, né? E aí eu fiz todo o caminho das palestras, fiz todos os cursos, li todos os livros do professor, tudo. E durante cada palestra parecia que eu tinha dado aquela palestra. Olha que sensação. Então pode ser que eu já tenha participado dessas palestras desdobrado, ou que eu realmente já estava acessando naquele momento a consciência crística, que vem esses conteúdos do professor Hélio Couto, vêm todos da consciência crística, né? São seres que ele incorpora e canaliza, né, para a palestra. Então, daqui a pouco, como eu já estava acessando naquela época, eu já parecia que era eu dando a palestra, porque isso vai acontecer com você quando você acessa a consciência crística, quando você desperta. Como o conteúdo vem do mesmo lugar, da mesma consciência, claro que cada um de nós tem uma parte dela para trabalhar, mas quando você ouve alguém que vem da consciência crística, parece que aquilo que a pessoa está falando é você falando, para você mesmo, que foi você que deu aquela palestra. Eu tenho certeza que muitos de vocês ouvem o que eu falo e você diz, nossa, mas ela está falando tudo que eu sei que é verdade, só que ainda não experimento. Por quê? Porque vocês, em algum momento, já estão acessando a consciência crística, porque é esses que vêm resgatar os professores de Deus. Aqueles que vão trabalhar para Deus, de infinitas formas. O meu trabalho é resgatar os professores de Deus, que estão parados ou perdidos no meio do caminho. Aí você vai dizer, não, mas eu não estou nem parado nem perdido. Você manifesta abundância? Você manifesta o céu na terra? Você é um operador de milagres? Não, então você está parado ou perdido no meio do caminho. É simples. Olhe os seus resultados. Olha para a sua vida. Você manifesta o céu na terra? Nas suas relações? Em tudo? Não? Então você está parado ou perdido no meio do caminho. Ou indo para um caminho totalmente oposto. Porque o que acontece? Quando chega um patamar de despertar, tem muita gente que chegou naquele patamar e já começa a sentir aquela ânsia de trabalho. Eu cheguei nessa ânsia também, há uns 4 anos, há uns 3 anos atrás. Não, desde o começo, na verdade, eu já comecei a trabalhar, há uns 4 anos. Só que eu comecei a trabalhar e eu fui trazendo tudo que eu ia aprendendo, eu ia trazendo tudo que eu ia aprendendo. Só que eu trabalhava canalizada. Então, se você vê alguma coisa que eu disse hoje e que eu digo há 4 anos atrás,
É a mesma coisa, só que com palavras diferentes, com a minha experiência diferente. Hoje eu tenho a experiência de cada coisa que eu falo. Hoje eu entrei em fase com Deus, de forma consciente. Eu sei o que Ele pensa, eu sei o que Ele sente sobre mim e sobre aquilo que eu me prostro. É essa palavra? Nem sei. E olha que sou mestre em letras. Mas você entende? Aquilo a qual a minha consciência se debruça, eu posso invocar a vontade de Deus para aquela situação e aí eu vou saber o pensar e sentir dele sobre aquela situação. Que foi o caso de eu ter duas pessoas fortemente me falando que acreditam que só ganharam dinheiro quando não trabalhavam. Que trabalhar é ruim e elas não ganham dinheiro se elas trabalham, né? Aí eu disse, qual é a vontade de Deus para isso? Aí eu disse, o que é bom para um é bom para todos. É bom que ninguém trabalhe? O que a gente ia comer? Aonde a gente ia morar? O que a gente ia vestir se ninguém fez o tecido, se ninguém fez o vestido? Que maquiagem você ia usar se ninguém fez esse batom, esse rímel, essa base? Se ninguém escovou teu cabelo, fez as tuas luzes, que se ninguém trabalha, o que você ia comer? Ah, mas eu ia viver só de luz. Então você não precisaria do corpo físico. Porque dá para viver só de luz. Mas para que você ia precisar do corpo físico, de ter a experiência na fisicalidade, se a intenção de Deus fosse que você vivesse na matéria só de luz? Ele não teria feito o corpo fisiológico, gente. Por que ele ia fazer a boca, o aparelho digestivo, se não precisasse comer? Entende? Então, tudo isso são experiências que Deus quer ter. Então, o trabalho, ele não pode ser visto como uma maldição, ele tem que ser visto como uma bênção. Eu posso dizer para vocês que, entre aspas, eu não trabalho, por quê? Porque o meu trabalho é prazer. Mas aí é nesse sentido que a gente não trabalha como um sofrimento. Eu não trabalho como um sofrimento, eu trabalho como um lazer, como um prazer, como uma forma de expressar o meu amor a Deus, de devolver o amor que eu recebi. Eu estou trabalhando para Deus e, consequentemente, para vocês, que são os filhos dele. Assim como eu aqui. Então, você entende o que eu quero dizer? Vocês conseguem entender? Se todo mundo ficar só sentado imaginando, para que nós iríamos ter a fisiologia? Porque, gente, eu consigo criar um hospital espiritual no astral com um pensamento. Em menos de 1 minuto e meio eu criei um hospital espiritual. Criei já pronto-socorro espiritual, entre outras coisas, que às vezes eu sinto que eu devo fazer, eu faço. Então, o teu pensamento, ele é sim criativo. Mas o que você está criando com ele? No astral, você cria o que você quiser. Em outra dimensão, na quarta, na quinta, você cria o que você quiser. Agora, se você quiser aqui na matéria, você vai ter que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem como você manifestar na matéria sem dar nada para a matéria. Porque você está aqui. Senão, você pode desencarnar e aí sim, lá você pode ficar sentado meditando, esperando a uva cair na tua boca. A uva energética. Entende? É bom para todo mundo que ninguém trabalhe? Não, não é bom. O que é bom é que cada um faça o que veio fazer. E se alguém veio para varrer casa, que seja varrer casa. Se alguém veio para limpar a casa, que limpe a casa. Se alguém veio para cuidar dos filhos, que cuide dos filhos. Se alguém veio para ser um empresário que quer ir para Marte, que vá para Marte. Cada um veio com um objetivo aqui. E cada um vai ser feliz cumprindo o seu propósito aqui. E o propósito nem sempre é remunerado.
nem sempre ele é remunerado. Mas eu vou dizer que a grande maioria de nós que estamos aqui tendo acesso a esse conteúdo terão um propósito remunerado com a consciência crística, tá? Porque eles precisam que a gente, neste momento da evolução planetária, nos dediquemos 100% ao trabalho espiritual. E os negativos convenceram a gente, ou a falsa luz, de que a gente não deveria cobrar pelo trabalho espiritual. Por quê? Porque eles não querem que a gente se dedique 100% do nosso tempo ao trabalho da luz. Eles querem que a gente faça isso nas horas vagas se sobra tempo, para não dizer que eles não querem que a gente faça esse trabalho. E aí, todo mundo trouxa, acreditando nessas falsas luz, nesses falsos conceitos. De que quem cobra não é de Deus. Eu não cobro pelo acesso à consciência crística, porque ela está em você. Eu não cobro pelo acesso no teu corpo átmico, porque ele está em você. Eu cobro pelo meu tempo. Porque eu poderia estar botando uma empresa milionária. Poderia estar construindo imóveis, poderia estar vendendo imóveis. Poderia estar num sítio vivendo de rendas. Então eu cobro pelo meu tempo. Pela minha disponibilidade de usar o meu tempo aqui, nessa encarnação. Mas eu sei que os meus vídeos, que o meu trabalho vai para o astral superior, que os meus vídeos vão para o astral inferior, assim como o Zé Hélio Couto. Eu sei que quando eu abro uma live, enche de espíritos na minha casa para ouvir. Eu sei que quando eu dou uma palestra, tem mais gente desencarnada vendo do que encarnada. Porque eu sei que eles também estão buscando a verdade. E a gente não descobre a verdade só porque desencarna. Entenderam? Então vocês foram chipados, manipulados para não trabalhar para a luz, para não querer pagar pelos atendimentos da luz, para quebrar quem trabalha para a luz, para que ninguém trabalhe para a luz. Aí você vai fazer o quê? Um favor para alguém de quando em quando. E você nunca vai se desenvolver para isso. Engraçado que os cursos você paga, né? Eu acho tão engraçado porque os cursos de apometria são caríssimos, pelo menos os que eu fiz. E, não se pode cobrar pela apometria. O último curso de apometria que eu fiz, que foi a apometria xamânica, ele disse que tem que cobrar e tem que cobrar bem. Porque tu trabalha 24 horas quando tu se torna um apometra. Tu não tem descanso, né? Então é sobre isso. E não tem, são poucas coisas que libertam tanto como a apometria. São poucas coisas. Só que não adianta você se libertar de espíritos obsessores e dessas coisas se você, e isso também a gente faz no ritual, tá? Eu faço um recolhimento na sua frequência, na sua casa, nos seus familiares, a gente faz tudo isso também no ritual, tá? Então a gente recolhe esses obsessores e encaminha para lugares de ajuda no astral. Por isso que eu abri um pronto-socorro espiritual no astral, para recolhimento em larga escala. E pode ter infinitas pessoas no ritual, que sempre vai ter atendimento nesse pronto-socorro. Ele foi feito para isso, tá? O que acontece quando a gente... Não adianta só a gente tirar os obsessores, porque vem outros. Então, você precisa ter consciência daquilo que você gerou em determinada situação na tua vida e escolher dessa vez diferente, porque até então você escolheu, tudo que você escolheu na sua vida foi você que escolheu. Tudo que acontece ou aconteceu na sua vida foi você que escolheu. E dói quando Jesus diz em um curso de amor, confia em mim, você não escolheria ter outra vida. Aí eu olhei para minha vida era um inferno, eu digo, é sério que eu não gostaria de ter outra vida? Eu quero ter outra vida agora. Como assim não quero ter outra vida? E aí eu entendi, porque a minha vida era reflexo de todas as escolhas que eu fiz, de todos os pensamentos que eu tinha, de todas as coisas que eu carreguei, de todos os traumas que eu levei, de todas as alegrias que eu levei, de tudo que eu não conseguia me desapegar.
Era o resultado da minha vida. E a hora que eu quisesse era só deixar tudo de lado e escolher dessa vez no Cristo. E foi assim que eu fui vivendo a minha vida. Eu me desfiz da minha personalidade, experimentei todos os outros arquétipos de personalidade disponíveis na humanidade para serem experimentados, dissolvi cada um deles e em janeiro de 2023 eu recebi um outro arquétipo de muita força, e eu ainda não sei o que é. Eu estava trocando uma ideia com uma amiga minha, ela disse, de repente tu recebeu de novo o arquétipo de Atena, só que dessa vez curado, mais forte. Não, não é só isso, gente. É um outro arquétipo. É um arquétipo porque para Atena o mais importante é estudos e trabalho. Isso é importante para mim? É, mas não é a coisa mais importante. Porque a qualquer momento, se o Cristo me destituísse do cargo de sacerdotisa crística e colocasse outra pessoa para fazer esse trabalho, eu iria para um sítio viver uma vida sem tempo, sabe? Eu vou ir para o sítio ainda esse ano, mas aí eu ia viver uma vida sem tempo, sabe? Sem responsabilidades com as pessoas, né? Se eu fosse destituída dessa missão crística que eu tenho aqui. É isso que eu faria. E eu ficaria muito bem fazendo isso. E uma Atena jamais ficaria bem sem estudar e sem trabalhar. Entende? Jamais. Então não é o arquétipo de Atena que eu recebi. Foi um outro arquétipo. Eu não sei qual que é, mas é um arquétipo de muita força. Porque até então, quem vê os meus vídeos de uns 3 anos atrás, vai ver que eu estava muito abnegada. Quem vê aqueles vídeos vai perceber isso. Porque a minha vontade era só te botar no meu colo e cuidar de você, só. Eu estava bem no arquétipo da Deméter, assim, da mãe, da cuidadora. E era só o que eu sentia naquele momento que eu queria fazer. Eu queria salvar a humanidade, botar todo mundo no meu colo e era isso. Né? Ficar cuidando dos pobres coitados. Né? E hoje eu entendo que o Filho de Deus, ele não precisa desse tipo de ajuda, tem outras pessoas que vêm dar esse tipo de ajuda e que o meu trabalho é despertar a consciência crística do Filho de Deus. Esse é o meu trabalho, ensinar a operar milagres. Por quê? Porque eu sou muito mais útil te ensinando a pescar o peixe do que pescando o peixe para você, entendeu? Se eu ficar só pescando o peixe para você, se eu ficar te dando milagres, te dando soluções, te colocando no meu colo, te acolhendo, eu não te ensino a ser o Cristo. Na verdade, eu não te ensino a ser o Cristo mesmo, nem que eu quisesse, eu conseguiria fazer um negócio desse, né? Eu só te ajudo a acessar o Cristo interior. Esse é o meu trabalho. Porque você já é o Filho de Deus. Então, eu faço isso com honra e glória. Por que eu digo que eu faço isso com honra e glória? Porque hoje eu tenho consciência do que é você ser um ser autorizado a tocar na preciosidade de Deus. Porque você é a preciosidade de Deus. E Ele me autorizando a te tocar. Porque se Ele não me autorizasse, eu não conseguiria abrir esses corpos e fazer esses trabalhos, entende? Então Deus me autorizando a realizar esse trabalho, a tocar no Filho dele, a confiança que Ele tem em mim para realizar esse trabalho, eu me sinto muito, muito grata pela confiança. E aí quando eu digo isso, eu sinto dentro de mim a presença de Deus dizendo que Ele é que é grato pela minha disposição. Olha que coisa. Então é sobre isso, tá? Sobre você expressar quem você é, o Cristo. Escolher dessa vez de novo. Dessa vez escolher no Cristo ao invés de escolher no ego, tá? Eu senti essa mudança em você, principalmente depois que você fez o primeiro ritual. Sim, mas é que às vezes, Ana,
É um momento, porque assim eu canalizo a consciência crística. Então, vocês podem olhar o professor Hélio Couto também. Às vezes, numa palestra, ele está muito só amor. Às vezes, numa palestra, ele está xingando todo mundo. Às vezes, numa palestra, ele está dizendo quantas vezes eu preciso dizer a mesma coisa, né? E às vezes ele está lá todo fofo. Por quê? Porque ele canaliza da consciência crística várias entidades em cada uma das palestras. Da mesma forma, isso acontece comigo também. Então, cada vez que eu faço uma live, cada vez que eu faço um atendimento, cada vez que eu venho assim, eu canalizo da consciência crística uma frequência diferente. E cada uma vem num tom diferente. Então, às vezes pode parecer que eu evoluí, ou que eu desevoluí, ou que não sei o quê, mas não é, que naquele momento está sendo pedido para trazer determinada informação. Às vezes é uma informação tipo mais fogo no parquinho, às vezes é uma informação mais de acolhimento. Isso depende da ordem do dia da divindade, né? E a gente que se torna um canal da consciência crística, a gente vai trabalhando para Deus, né? E aquilo que vem, veio. E tem coisas assim, gente, que eu chego a sentir no físico. A força de determinadas frequências que eu acesso para trazer para vocês. Né? Então isso acontece, isso é bem cíclico, tá? Vocês vão ver, hoje eu tô aqui todo amorzinho, todo não sei o que, daqui a pouco, semana que vem, eu venho faca na bota. Então é bem cíclico, não é que desevoluiu. É que a gente tem uma impressão no mundo que é linear, né? Que o mundo é linear. Só que Deus não é linear. O tempo é uma ilusão necessária para que exista a manifestação. Olha que legal. Onde não tem tempo, não tem manifestação, não tem matéria. E nem perispírito. Então você não teria não teria ego sem tempo. Por isso que lá na consciência crística, onde eu falei para vocês que eu já fui lá no corpo de Cristo, só tem nós em formato de centelha e só tem paz, alegria, amor e harmonia. Não tem mais nada. Porque lá não tem ego, lá não tem tempo. Lá não tem tarefa, lá não tem nada. Não tem chão, não tem céu, não tem chuva, não tem nada. A experiência é sempre a mesma. É uma dança de amor contínua. Né? É interessante isso, né? Lá não tem tempo. E tu tá lá agora, entende? Por isso que quando você faz os 40 dias no topo da montanha com Cristo, quando você vai fazer o protocolo de cristificação, que é o meu livro que vai ser lançado, o curso que vai ser lançado ano que vem, protocolo de cristificação, você vai entrar lá no corpo de Cristo. E aí, por isso que depois da aula, você tem que entrar em meditação. Porque se você não entra em meditação, você não entra no corpo de Cristo. Você só ouviu falar sobre o corpo de Cristo, mas você não entrou. E você precisa ter a experiência dentro de você do corpo de Cristo, né? Do lugar onde você está agora em formato de centelha. Senão não muda nada. Entende? E é claro que eu tô aqui, vocês me olham, vocês olham a forma, vocês me percebem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é de ser fácil ou ser difícil, mas o meu trabalho em algumas linhas acaba sendo mais difícil do que o do professor Hélio Couto, porque o professor Hélio Couto, o trabalho dele era vir trazer informação e trabalhar recluso. Vocês veem que ele trabalha recluso. Ele não vai em nenhum podcast, ele não faz nada, ele só responde e-mails. E trabalha mais no astral do que aqui. O meu trabalho é ser uma vida exemplar da consciência crística desperta na matéria. Por quê? E eu sou a primeira de muitos que virão, tá? E virão muitos pelo despertar do protocolo de cristificação no meu livro. Por que isso? Porque o objetivo do planeta é a iluminação planetária de todos.
Então, vocês têm que saber que dá para ter uma vida humana normal acessando a consciência crística, estando desperto na consciência crística. Que você não vai morrer, que você não vai dissolver, que você não vai virar um vegetal que só medita, né? Que você não precisa, pode, mas não precisa deixar de comer carne, que você não precisa, pode ou não trabalhar. Você vai poder escolher. Só que aí, dentro da consciência crística, você vai receber da divindade o seu propósito. E aí é inerente a você cumprir o propósito, porque ele se torna você se torna o propósito dentro da consciência crística. E eu sei qual é a ansiedade de vocês de querer saber o propósito de vocês, porque eu fiquei assim por anos. Por anos eu estava gravando eu recebi durante 3 anos o protocolo de cristificação durante as madrugadas e durante 4 anos eu gravei o Despertar Crístico, um curso de 600 aulas, que eu ainda não sei o que a divindade vai querer que eu faça. Eu acredito que esse vai ser um curso que eu vou, se eu disponibilizar, ele vai ser de forma gratuita, né? E é o meu processo de iluminação. E eu ainda não estava iluminada, eu estava gravando o meu processo de iluminação durante o meu processo. Tipo assim, eu não me iluminei e depois gravei o Despertar Crístico. Eu fui durante o meu processo, mostrando os meus desafios durante o despertar e como cheguei a receber a solução de cada fase. Então é sobre isso. Entende? O seu propósito, ele vai... E é engraçado, porque eu queria muito saber se o que eu estava fazendo estava certo. Eu sabia que estava... Gente, eu sabia a hora que eu tinha que gravar, tudo era horário marcado. A minha casa silenciava, eu tenho 2 filhas pequenas e elas eram menores ainda, e era casa, então era gritaria, confusão, então, você vê que... Eu gravava, eu sabia que tinha que ser naquele dia, naquele horário, tudo certinho. E mesmo assim, eu duvidava. Por quê? Porque eu ainda não tinha me iluminado e eu estava gravando um protocolo de iluminação. E aí eu perguntava para Deus, assim, se eu era uma charlatã. Mas eu não sentia que eu era, só que o meu ego questionava o tempo todo. E ele queria saber qual era o meu propósito exatamente, porque eu não via que alguém pudesse querer fazer 600 horas de um curso, sabe? Eu fiz bem mais que isso, acho que o professor Hélio Couto, e com tudo mais que eu estudei. Eu acho que tem mais de 1000 vídeos no YouTube que eu assisti, bem mais, e tem uns 1000 que eu publiquei, que eu gravei. Então, assim, é um conteúdo muito vasto, e eu sei que não é todo mundo que está disposto a isso, mas todo mundo quer iluminar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é necessário tudo isso. Quando eu cheguei, eu me escorei na minha cozinha assim, e eu disse, Jesus Cristo, agora desce aqui que eu quero trocar uma ideia contigo. Vamos conversar. E eu comecei a conversar com ele, eu comecei a sentir ele, a presença dele dentro de mim, né? Porque aí tu já tá desperto, tu começa a sentir as frequências. E aí, eu disse para ele assim, seu coisinha, eu não precisava ter passado por nada do sofrimento que eu passei. Por que eu passei por tudo isso? E aí ele disse, realmente, você não precisava ter passado por nada que você passou, mas você escolheu passar por cada fase do processo para poder resgatar os professores de Deus em qualquer fase que eles estivessem. Para poder reconhecer em que fase a pessoa está, para poder resgatar, para poder dar o melhor auxílio naquele momento, naquela fase que ele está. Olha que interessante. Aí eu disse, tá bom, é verdade, tudo eu escolhi. E é verdade, gente, tudo tu escolheu. Então, se você está passando por alguma dificuldade agora, por alguma coisa na tua vida, lembre-se que foi você que escolheu. E quando você chegar lá, você vai entender o porquê. E sim, você vai ver que é desnecessário. Quando eu cheguei e eu vi que o sofrimento era desnecessário, eu digo, então eu tenho que avisar os filhos de Deus que o sofrimento é desnecessário. E eu comecei a pedir para Deus ferramentas para ajudar a resgatar o filho de Deus do sofrimento. E aí eu fui recebendo muitas ferramentas. E a mais recente que eu recebi foi o ritual da cocriação,
que eu consigo eu mesma retirar tudo o que não é crístico em você, porque é desnecessário, e colocar as frequências crísticas para que você possa manifestar uma vida de acordo com a sua sementinha crística, com amor, com prosperidade, com alegria, porque essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você não é o sofrimento. A vontade de Deus para você é alegria, prosperidade, abundância, felicidade, que você que é o céu, saiba que é o céu e viva na terra como sendo filho dele, como o céu que você é. Deu para entender? Então só vem para o ritual, tá? E também... Ai, eu dei um gole muito rápido. Uma coisa importante que a gente faz no ritual é a limpeza de feridas de alma. E quando a gente faz essa limpeza das feridas de alma, a gente limpa essas feridas de alma também nos nossos antepassados, tá? E não repassa para as futuras gerações. Feridas de alma, todo filho de Deus encarnado ou desencarnado, desmemoriado tem. O que é ferida de alma? É uma ferida em que a primeira ferida de alma é aquela que, ao acreditarmos ser separados de Deus, a gente guardou uma mágoa de Deus. E a gente começou a manifestar o ego com tanta maestria, se achando um ser separado, e aí a gente começou a fazer coisas no mundo sem saber que nós somos o Cristo. E aí a gente perdeu a nossa real identidade nesse processo. E a restauração da ferida de alma faz restaurar esse amor crístico ao nosso coração, restaura a fenda entre mente e coração, que é aquilo que Jesus descreve em um curso de amor, mas ele não diz como fazer. Então eu aprendi a fazer, eles me ensinaram. Quem me ensinou? A consciência crística me ensinou a fazer a cura dessa ferida de alma. Então é restaurado o amor crístico ao teu coração, cura essas feridas em todos os antepassados e nas futuras gerações, a você fazer. A gente faz no ritual isso, eu faço no ritual isso. Então isso é uma outorga divina que eu tenho de trabalho, entende? É um trabalho que eu sou autorizada a fazer, abrir as tuas chagas. As nossas feridas de alma são chagas e elas vão se manifestando em vida após vida, tá? Então, a inicial é essa da separação. Eu me senti separado de Deus, eu tenho essa mágoa de Deus, que eu não sei mais que eu sou o Cristo, né? Eu acho que eu sou o ego. Então, isso fez eu perder a minha identidade divina, na minha consciência, mas eu nunca perdi realmente. Eu só me senti separado e fui manifestando a partir da separação. Quando isso acontece, em todas as vidas, você vai perdendo a sua identidade de novo, né? Então, seu marido vai te destruindo, seu chefe vai te destruindo, às vezes seus filhos, às vezes seus pais, todo mundo vai dizendo, você não pode ser assim, você não deve ser assado, você tem que ficar provando que é importante, provando o seu valor. Isso tudo cria feridas de alma. Por que a pessoa já não me valoriza pelo que eu sou? Por que eu tenho que provar o meu valor? E isso faz você ter uma ferida de alma, tá? Você não se sentir amado, valorizado, reconhecido pela sua essência. Então a gente replica e amplia a ferida de alma a cada vida que a gente vem passando. E aí eu tenho autorização para abrir isso que a gente pode chamar de chagas ou feridas de alma e limpar essas chagas e trazer o amor crístico para essas chagas e selar com a luz divina, tá bom? É isso que a gente faz também no trabalho do ritual. Então tem muita coisa que eu faço que eu não conto. E também, ó, tudo isso são coisas que a gente faz de determinada forma, mas na verdade o que acontece mesmo no ritual é a invocação do verbo de Deus. E o verbo de Deus por si só corrige tudo. Jesus cura porque ele sabe que tu não é imperfeito, que tu é Deus em manifestação. Então ele invoca a verdade à manifestação e é isso que eu faço no ritual. Eu uso todas essas ferramentas porque a divindade me trouxe essas ferramentas. Mas o que faz curar, o que faz o negócio acontecer é a junção do Cristo que eu trago para a consciência, que eu acesso e que acessa dentro de você, que faz essa
junção. Então, na verdade, aquele símbolo do yin e yang, ele não é um símbolo de masculino e feminino, de um completando o outro. É do Filho de Deus se unindo com Deus, em um só, numa esfera só, numa coisa só. E aqui na dualidade a gente vê como dois, né? Na tábua de esmeralda, nas leis herméticas, né? Tudo se fala de separação, de mente, o todo é mente. Gente, o todo não é mente. O todo é. Ele é mente, já, a consciência de Deus já é uma redução de Deus. E a forma que ele nos deu de manifestar no mundo, sim, é através da nossa consciência. Não é só do mental. Porque o teu emocional tem mais força do que o teu mental. Então, o todo não é mente. Não é verdade. Entende o que eu quero dizer? A não ser que exista um conceito de mente diferente desse que a gente conhece, né? Mas não tem como explicar Deus dizendo que o todo é mente. Não, a manifestação pode ser inicialmente mental. Mas se ela não passar pelo teu emocional, não faz nada. Se ela não passar pelos teus centros de energia, não faz nada. Se ela não passar pelo teu corpo físico, não faz nada. Agora, se tu não tem o corpo físico, energético, se tu é um perispírito, se tu está desencarnado, tu também tem poder de manifestação. Naquela forma em que você está. Dá para vocês entenderem? Chegando agora, Rosineide, seja bem-vinda. Depois assistam essa live, gente, porque ela tá incrível. Eu acho que hoje eu trouxe assim um resumão de tudo que é a vida de um Cristo desperto. Um resumão de tudo que você é, de tudo que você pode experimentar. Acho que eu fiz assim um micro resumão de tudo, foi bem legal. À noite eu vou fazer uma outra live, tá? Minhas filhas têm aniversário, eu vou aproveitar para fazer isso. E é isso que eu quero de vocês, eu quero que vocês vejam a minha humanidade. E quando eu aceitei esse trabalho, eu soube que eu ia ser julgada pela minha humanidade. E é isso que eu estou desfazendo, tirando essas crenças, queimando a chama violeta. Mas eu soube que isso ia acontecer. Por isso que eu digo que às vezes o meu trabalho é mais difícil do que o do Hélio Couto, porque o Hélio Couto ele não está trazendo a humanidade dele para cá. E esse é o meu trabalho. E esse provavelmente vai ser o trabalho daqueles que despertarão a partir da ressonância do professor Hélio Couto, a partir dos meus trabalhos de ressonância, a partir dos meus trabalhos de cristificação. Entre outros, porque lembra que eu disse, quando eu vi a nossa emanação, eu vi que eu voltei para agradecer a existência e tinham outros também agradecendo. Então eu não sou a única pessoa do mundo, Cristo desperta. Só que como existe muita falsa luz e eles falam verdades para depois infiltrar mentiras, eu não busco conhecer e entrar no campo deles, entende? Então, quando vem a mim alguma coisa, eu digo se é da consciência crística ou se não é. Ana, tu tá julgando? Não tô julgando. Eu não tenho julgamento. É uma constatação a partir da consciência crística. Se está na consciência crística, fala que Deus é amor e que você é o Cristo. Se fala qualquer coisa diferente disso, não, a pessoa não está na consciência crística, gente. É simples. Qualquer pessoa que diga qualquer coisa diferente disso é porque não conhece. Porque quem conhece vai falar a mesma coisa. Eu não falo a mesma coisa que Jesus? Falo. Eu não falo a mesma coisa que o professor Hélio Couto? Falo. Então, por quê? Porque eu sei que eles despertaram a consciência crística. Agora, eu vou saber o que todos falam. Muitos iluminados falam coisas muito bonitas, muito incríveis, muito não sei o quê. Mas nem tudo vem da consciência crística. Vem de coisas inferiores ou de falsa luz. Principalmente esses que se dizem profetas, sábios, né? Que aí eles ficam só no intelectual. Então, eles te trazem uma obesidade de intelecto, e eu também já fui assim, tá?
Eu também já tive muito forte o arquétipo do sábio, eu sou historiadora, eu tenho mestrado, então eu tinha muito forte essa coisa de ter dados, dados e dados. Só que quando Jesus pediu em um curso de amor que eu abrisse mão, de tudo que eu tinha, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão do sofrimento, mas eu também abri mão dos meus créditos. Eu abri mão de tudo, tudo mesmo. Entende? E ele me recompensa e me recompensou com muito mais graças, muito mais outorgas, muito mais conhecimento. Por quê? Porque ele sabe que a qualquer momento que ele disser, Ana, dá licença que eu vou botar outra pessoa a trabalhar no teu lugar, eu vou de boa. E ainda meio agradecida, porque o meu eu humano, eu ainda tenho um eu humano, eu ainda tenho os 4 corpos inferiores que são o ego. Então, o meu eu humano sofre cada vez que um filho de Deus não reconhece que é o pai dele falando com ele, através de mim. Entende? O meu eu humano se importa cada vez que eu vejo um filho de Deus não reconhecer o valor que tem uma graça divina que nem esse ritual. Por quê? Porque já fez um monte de coisas que não tinha nada a ver, então não consegue reconhecer a diferença de algo que vem da divindade. É que nem a ressonância harmônica, ela vem da divindade. O meu ritual vem da divindade, não é da Ana. Eu só recebi outorga para realizar, para fazer. Por quê? Porque eu sinto o que Deus sente em relação ao filho dele. Da mesma forma, o professor Hélio Couto. O amor incondicional e o não julgamento nasce de forma natural. E eu posso sim, gente, ficar aqui, se eu quiser, o dia inteiro me dissolvendo cada um dos julgamentos e fazendo isso. Só que eu sei que nem tudo deve ser assim o tempo todo. O próprio Jesus Cristo podia fazer isso, não fez isso o tempo todo. O professor Hélio Couto, tem pessoas que entendem o trabalho dele e valorizam, e tem pessoas que acham que ele é um charlatão ou que tentam imitar, gente, com inteligência artificial, o trabalho do professor Hélio Couto. Nunca vai ser a mesma vibração, nunca vai ter resultado um negócio desse, porque não são as palavras. Já cancelando essa frequência, a internet está cheia de falsa luz, já cancela isso aí. Vou sim, amanhã estaremos juntos. Boa tarde, chegando agora. Isso aí, vamos junto, vamos arrasar. Depois só vai ter em dezembro, e aí já me foi falado agora que o ritual vai ter outro tipo de... É que eu sempre falei para vocês, né, que a cada trabalho que eu realizo, eu recebo outorga para fazer outro trabalho. Então, aproveitem cada trabalho que eu lanço. Porque vocês não vão mais ter a oportunidade de me ter tão perto, sabe? De estar ali online, ao vivo comigo. Vocês não vão mais ter essa oportunidade. Porque o meu trabalho ele vai crescendo, ele é um trabalho a nível mundial. Ele não é um trabalho que vai ficar sendo restrito. Então, os primeiros, eles vão recebendo essa proximidade. Quem gosta, eu sei que o nosso ego ama isso, de estar mais próximo, de ter esse contato. Eu sentia muito falta disso quando eu estava no meu caminho espiritual, porque nunca dava para eu conversar com o professor Hélio Couto, eu queria tirar dúvidas e não dava. Eu queria ver ele, eu queria fazer perguntas numa live e não dava, né? Porque ele não veio para isso. Né? Tu vê que no começo o trabalho dele, ele era um trabalho que ele fazia as palestras, que ele respondia perguntas e depois se tornou um trabalho assim. E o meu também um dia vai ser assim, que nem o do professor Hélio Couto, entende? Então aproveitem isso. Né? Quando eu digo, eu vim para substituir o professor Hélio Couto, isso é uma coisa que me foi mostrado. Eu não sei como isso vai acontecer, se isso realmente vai acontecer ou não. Me foi mostrado isso, né? Que eu vou dar sequência para o trabalho dele. Então, estou trabalhando para isso. Né? Porque o trabalho ele segue, ele é da consciência, ele não é pessoal. Ele não é pessoal, ele não é da Ana Long.
mais adiante outras pessoas vão seguir meu trabalho, ele vai continuar, gente, esse meu trabalho, ele vai continuar, o trabalho do professor Hélio Couto vai continuar, o de Jesus Cristo continua até hoje. Eu estou dando sequência ao trabalho de Jesus Cristo. Vocês vão dar sequência ao trabalho de Jesus Cristo. Aquilo que ele começou, a gente vai continuar. E não é um trabalho de dor, de sofrimento, de batalhas espirituais, né? A gente não fala de batalhas espirituais, a gente enfrenta algumas coisas, mas eu não venho aqui trazer isso. Não odeiem o ego, não odeiem a falsa luz, não odeiem os negativos, abençoe todo mundo e segue em frente. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. E se você é amor, todos vão receber o que você é. Todos vão receber, mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Então, espero vocês no ritual para a gente ter essa experiência divina. Eu fico muito feliz com a experiência disso acontecendo. Eu fico muito grata à divindade pelas outorgas que eu recebo. E eu já estou vendo que eu estou recebendo novas outorgas. Por quê? Porque o ritual vai mudar, tá? O ritual ele vai ser gravado e as pessoas vão acessar ele em gravação, né? Vão fazer sozinhas na casa deles, sem a minha presença, né? Sem ser online, ao vivo, que nem a gente faz hoje. Então, aproveitem que ele é assim hoje, tá? Até dezembro, ele ainda vai ser assim. A partir de dezembro, o ritual vai ser gravado e as pessoas vão poder fazer, vai ser o mesmo atendimento, tá? Por quê, gente? Porque, olha só, o que eu faço, tá? Não sou eu que faço. Eu só entro num lugar do não tempo, dentro da consciência crística, e é realizado o trabalho. Então, depois, cada um que vê a gravação vai conseguir entrar, vai ser levado, desdobrado e levado para a consciência crística, dentro do tempo do não tempo, e lá vai ser realizado o trabalho. Por isso que ele vai ser gravado depois, tá? Então, aproveitem enquanto você tem essa oportunidade de estar comigo, de tirar dúvidas, de não sei o quê, porque depois vocês vão receber o tratamento. Vocês vão fazer isso porque é incrível o resultado que dá, vem da divindade, então vocês vão ver o resultado que dá, isso vai se tornar uma proporção muito grande, muito maior, as pessoas vão ver o resultado, vão querer comprar o ritual da cocriação, ele vai ser gravado, as pessoas vão ter lá as principais dúvidas, as principais soluções e as orientações, mas não vão ter esse tete-a-tete que a gente está tendo. Então, aproveitem isso até dezembro, enquanto eu estou à disposição, porque como eu vi essa evolução do ritual, eu já vi que a partir do ano que vem eu vou ter outro tipo de trabalho para realizar, que eu ainda não sei qual é, tá? Então, vocês percebam que a todo ano, a cada vez que eu cumpro uma missão, eu recebo outra outorga. E assim vai ser para você também. Não digo que todos vão fazer o mesmo trabalho, tem vários caminhos. Mas conforme você vai cumprindo em amor, luz e glória uma missão, você vai recebendo outras, né? Não vou ficar a vida inteira recebendo, fazendo a mesma coisa. Ou você vai, daqui a pouco, se a sua árvore é determinada coisa, porque aquilo vai te autoabastecendo. Que nem esses carros que são a gasolina e elétricos, que eles, que tu não precisa carregar o elétrico, o próprio movimento do carro, eu achei isso massa, eu vou comprar um desses só porque eu acho isso legal. O próprio movimento, gente, do carro andando, a gasolina, ele vai abastecendo o sistema elétrico. Você não precisa carregar ele na luz, entendeu? E vai vir muito mais modernidades, né? Mas você entende a mesma coisa. Então, daqui a pouco você vai ter um trabalho que você vai fazer sempre o mesmo trabalho, mas ele tem tanta energia que ele vai te retroabastecendo. Por quê? Porque na consciência crística você se torna um ser com uma potencialidade infinita. Então, conforme você vai recebendo outorgas, você vai avançando. E se você sente de fazer sempre o mesmo trabalho, é porque ele vai se retroalimentando em luz e glória. Entende? Então, é isso.
Por exemplo, assim, tem uma senhora que eu sigo que ela ama atender presencial 1 a 1. Ela ama. Então ela vai continuar fazendo isso até o fim da vida dela. Ela pode fazer algumas outras coisas em grupo, pode, mas ela vai continuar fazendo aquilo porque aquilo abastece o coração dela, preenche o coração dela. Já eu gosto de trabalhar em grupos. Por quê? Porque eu vejo, gente, eu consigo ver a força crística, não é só uma energia, eu não sei explicar o que é. Eu consigo ver ela se replicando. Eu consigo ver o céu baixando na terra, você não tem noção. E aí eu vejo isso, que quanto mais gente tem, mais movimento tem, mais energia tem, mais força tem, mais impulso tem. Então eu gosto de ver isso, sabe? Eu gosto de ver aquela mesma sensação de entrar na consciência crística. Quando eu estou em trabalho, a consciência crística desce, sabe? É um negócio muito, muito legal. E aí todo mundo começa a entrar aqui na consciência crística. E por isso que eu gosto de trabalhar em grupo. Porque eu acho muito mais poderoso, sabe? Não sei se sou eu que daqui a pouco não invoco todo esse poder quando eu estou atendendo só uma pessoa, ou o que é, mas eu amo trabalhar em grupo. Ou se vem egrégoras maiores da consciência crística me auxiliar no trabalho. Eu não sei o que é, eu só sei que é muito legal quando tem muita gente. E eu gosto de ver aquela dança divina de luz, sabe? Ai, eu adoro ver. Então, por isso que eu gosto de trabalhar mais em grupo. Mas cada um, né, tem o seu jeito. Tá bom? Então é isso, meus amores. De noite eu vejo vocês lá entre 8 e 8 e meia. Tá? Não vou prometer que eu venho às 8 exatamente. Vocês fiquem ligados ali no Instagram, entre 8 e 8 e meia. Eu vou vir aqui pra gente finalizar as inscrições do ritual. Quem quiser participar, dá para fazer parcelado no cartão. A gente envia o link. A Gabi atende todo mundo lá no grupo. É só entrar no link da bio do meu Instagram. E se você tá vendo esse vídeo daqui 1 ano, daqui 10 anos, sempre entre no link da bio do meu Instagram. Mais adiante, com certeza, vai ter os links embaixo de cada vídeo, aqui no YouTube também, porque esse vídeo vai para o YouTube. Então, muito obrigada por estarem aqui, meus amores, eu sou muito grata. O meu prazer é existir aqui, manifestar o que eu vejo além do véu. Esse é o meu prazer, é existir aqui e manifestar aquilo que eu vejo além do véu. Para mim, isso é o melhor pagamento que pode existir, mas como estou na matéria, a divindade quer que eu tenha uma vida próspera, abundante e milagrosa na matéria, para que o ego de você sinta que querem uma vida que nem a minha. Então eu vou ter uma vida incrível para que o ego de você sinta desejo de ter a mesma vida e venham para a iluminação espiritual. Esse é o objetivo de todos os iluminados dessa nova era. Todos vão vir com uma vida próspera, abundante e milagrosa, para que todos desejem ter uma vida boa que nem a vida dos iluminados, tá? Porque acabou a era dos iluminados abnegados. Pode ser que daqui 100, 200 anos venha de novo essa era dos abnegados, né? Porque muitos de nós podem se perder nesse caminho. A gente não sabe no que vai acontecer. E eu acho que não vai acontecer. Porque a gente não tem apego à matéria. A matéria ela é só uma forma de existir, uma forma de expressar, né? E pode ser qualquer uma, então tudo tá bom aqui, tá bom? Um beijo. Até, amo vocês.